Paz do Senhor, amém? Tudo bem com Jesus? Graças a Deus por mais uma oportunidade. Feliz de estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra, amém? Romanos 12. Vou ler desde o início, 12, tá? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentar-vos corpos em sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu ler por ali. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Pode se assentar. Essa palavra veio em meu coração no dia de hoje e pedi orientação para que Deus me ajude a explicar e falar sobre ela. E aí, quando você vai para as cartas que Paulo enviou, às vezes não é tão simples falar dela. Não é tão simples você entender e explanar sobre ela. Obrigado. Por que primeiramente veio em meu coração Romanos 12. Eu estava a procurar versículos e capítulos, algumas coisas em que a gente olha, estuda, busca, tenta entender, e aí é muito, posso dizer que engraçado, porque parece que aquela palavra que você lia e que você havia transformado em estudos, em interpretações, ela simplesmente não aparece. Não na procura, mas que para o momento, ela parece que não é adequada para esta noite. E aí, quando eu abri nessa parte, ela simplesmente foi grandiosa na minha frente. Porque o que eu quero te dizer com isso? Foi claro que Deus queria falar comigo e com a igreja sobre essa palavra. Essa palavra, Paulo, ela escreveu para os romanos. E hoje ela está servindo para nós. Por quê? Quando ele escreve, ele fala aos seus irmãos: rogo-vos, digo, trago aqui a vocês nessa carta explicações e entendimentos sobre algumas coisas que eu lhes darei o entendimento, porque foi através dele que Deus, Jesus, ministrou sobre ele e que ele estaria ensinando aquela igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentar-vos corpos de sacrifícios. Mas eu fiquei a pensar e tentar entender: Senhor, me ajuda a explanar e explicar sobre esses corpos e sacrifícios. É o congregar, é o estar aqui. Isso é um sacrifício ao seu corpo, à sua carne e à sua mente. Porque muitas das vezes a gente chega até aqui com o corpo. Cheguei, sentei, subi, cantei. Mas não é esse tipo de sacrifício que você precisa somente fazer. É o sacrifício que vai além daquele que você liga com Deus e fala: Senhor, eu vim aqui para servir, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para estar disposto a engrandecer e glorificar o seu nome. Porque às vezes nós podemos se juntar, se reunir como igreja, estar todos aqui como uma noiva, mas aonde estamos ligados?
Aonde estamos prestando atenção e focado. Tanto que aqui fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Sim, ela é. Mas todas as vezes quando nós não entregamos o sacrifício vivo que é eu, que é você, que é nós, quando ajuntemos-nos aqui, cantamos e louvamos, quando nós verdadeiramente cultuamos, aonde está a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus? Se eu não estou entregando o meu corpo, a minha mente, como sacrifício a Deus. Aonde vai se cumprir a boa, perfeita e agradável? Porque aí eu não estou fazendo aquilo, o que é por mim direito de fazer, o que Jesus Cristo deixou para nós. Aqui todas as coisas há liberdade, podemos estar na casa dEle, podemos buscar em oração nele, porque ninguém conhece a Deus se não for aquele que aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E aí quando eu apresento o meu corpo aqui, como um simples sacrifício, eu só vim. E aí o meu interruptor, digamos, espiritual, mental, ele está totalmente desligado. É como se você estivesse em um lugar, tudo estivesse acontecendo ao seu lado. E você não está entregando o seu corpo, a sua mente como um sacrifício para Ele. E todas essas coisas é muito difícil, porque é muito profundo quando ele escreve essa carta, é muito mais além do que eu posso até mesmo tentar explicar e falar. Por quê? Porque às vezes pode ser que a igreja inicia em nome de Jesus, mas se ela não tiver um direcionamento de culto, se ela não tiver uma liturgia, algo que seja certo, irmãos, a carne predomina, ela prevalece. Cada um faz uma coisa, cada um fala de uma coisa, cada um tá uma bagunça no meio da igreja. Aí você fala, o que aconteceu no meio do culto hoje? Não sei. Eu gritei, eu pulei, mas e aí, o que foi deste culto hoje? Qual foi o sacrifício e qual foi o entendimento que Deus falou com você nesta noite, nesta tarde, neste dia? Porque, amém, eu chego aqui, eu entrego o meu corpo, a minha mente está interligada, aqui, totalmente com Deus eu estou ligado, mas aí o meu corpo como sacrifício saiu da porta da igreja, ele já não é mais sacrifício, porque eu não gostei da minha roupa, ou porque eu vi que, todos viram que aconteceu um probleminha com o som do teclado aqui, e aquilo ali roubou a minha mente, o meu tempo, e aí a minha boca, os meus pensamentos, eles começam a não ser pensamentos que estão ligados em sacrifício. Ele começa a ser o quê? Uma mente que está sendo predominada por julgamentos, por tristezas, por raiva, por decepção. Isso pode acontecer durante o culto, sabe por quê? Porque quando às vezes eu sento nesse banco e eu trago tudo lá de fora, a minha mente totalmente... Deixa eu beber essa água aqui que... derramou aqui. Quando a minha mente, eu sinto aqui, a minha mente, ela trouxe tudo, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, a minha vida financeira, é o meu parente, é o meu filho. E aquilo vai te consumindo, vai te destruindo. E quando está acontecendo o culto, e aquilo está dentro de você, e aquilo está gerando algo dentro de você. E aí você perdeu 90% do culto, e aí quando você viu que essa chave virou, aí talvez possa ser que seja na hora da palavra, talvez possa ser que seja na hora da oração, talvez possa ser no amém, e talvez possa ser depois que acabou. Por que eu estou falando desse sacrifício? Porque você tem que sacrificar todas as coisas para que nosso Deus fale conosco. Ele use as pessoas que aqui vêm, que Ele possa trazer aqui e abençoar todos aqueles que estão ligados em entendimento. Porque eu falo para você,
Deus só vai operar quando nós tivermos o entendimento nele. Porque Ele não opera naquele que não consegue ter entendimento nas coisas que são dele. Ele sente o ambiente, ele sente que a presença de Deus está aqui, mas ele não está entendendo. E isso passa a ser aquilo que a gente ouve das pessoas do mundo. Eu vou lá porque é gostoso, a minha semana é mais leve. Eu ouço muito isso. Às vezes eu vou na igreja, gente, porque eu saí de lá mais leve. Aí chega a segunda, já está começando a encher de novo, carregar de coisa aí, de tralha. Aí quando chega na igreja, aí vem, não, eu estou leve. Eu vim para a igreja porque eu fiquei leve. Vocês já ouviram isso? Com essa pequena explicação é que eu quero te dizer. Sacrifica todas as coisas, quando for iniciado aqui em nome de Jesus. Esse ambiente não é mais um ambiente que tem somente essas paredes. É um ambiente que o céu se abre, a presença dele enche este lugar. Ele passeia no meio de nós. Como diz aqui, ele conhece a cada um, ele sabe do seu coração. Ele sabe das suas e as minhas preocupações e sentimentos. E com isso eu vou seguir na palavra. E vós não se conformeis com o mundo, mas E vos não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais as coisas que é boa, perfeita e agradável de Deus. Há como experimentar as coisas boa, perfeita e agradável de Deus, se nós não se reunirmos aqui? Não há como ser totalmente só lá fora, em que eu sou uma pessoa, um descrente, vamos dizer assim, que eu não tenho tempo para congregar, em que eu não tenho tempo para falar com Deus, em qual eu não tenho tempo para ser instruído. Eu não tenho tempo para ouvir a palavra. Eu ouço no rádio, eu ouço no YouTube, eu ouço no Facebook, está ouvindo em muitos lugares, mas na casa de Deus não tem vindo e colaborado. E às vezes, irmãos, isso parece uma coisa que é simples, é comum. Eu nunca vi uma árvore crescer com um galho que está totalmente separado, ele ter e criar frutos, se ele não estiver juntamente com o corpo, estiver totalmente ligado em Jesus Cristo, estiver inteiramente ligado na noiva de Jesus Cristo. Não há como prosperar, não há como dizer e ir sozinho. Pastor, tem como tocar contrabaixo, dirigir o culto, passar um envelope, fechar a igreja, fazer tudo ao mesmo tempo? Não há. Sabe por que não há? Porque aqui tem muitos membros, muitos irmãos e irmãs que estão a vivenciar o ambiente da casa de Deus. O corpo de Cristo são várias coisas, várias formas. Nem todos podem ser pé, dedo, mão, ombro, pescoço. Nem todos conseguem ser ministros, nem todos conseguem ser cantores, nem todos conseguem ser músicos, nem todos conseguem ser tudo o que deseja. Mas tem alguns que conseguem fazer coisas que esses qual eu mencionei não conseguem fazer. Às vezes o que é simples para alguns, para outros, são mais difíceis. E a casa de Deus, ela é assim. Um se ajunta de cá, o outro se ajunta de lá, um outro dá glória a Deus de lá, o outro levanta a mão e glorifica de lá. E o ambiente e a presença de Deus, ela vai mudando. Porque quando você entra neste lugar, algo diferente acontece. Não sei se você chegou até aqui sobrecarregado, pensando no teu filho, onde ele está, o que precisa fazer com ele. Não sei se você chegou até aqui, sentou, ouviu os louvores, aí você fala, passou tão rápido e agora já está na pregação. Eu não sei em qual circunstância que às vezes nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer que ainda dá tempo de você glorificar e exaltar esse Jesus, porque esse lugar é para isso. Esse lugar é para isso. Então a boa, perfeita e agradável
presença de Deus, ela se manifesta no nosso meio, e aqui pode haver curas, pode haver libertações, pode haver coisas e respostas que eu, Jean, não posso te dar, mas Deus te dá. Deus fala com você. Deus pode usar o servo dele, como já usou aqui, para falar: não vai, fica. Ou então não faça, vá. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus, ela não é somente de uma forma. Nós estamos às vezes esquecendo que Deus, Ele usa várias estratégias e várias formas dEle complementar as coisas que estamos fazendo aqui. Às vezes estamos esperando que a resposta venha de cima, e às vezes ela vem aqui. Às vezes ela usa o irmão ali, e às vezes usa a palavra aqui, e às vezes é no louvor, e às vezes é quem está dirigindo que dá somente uma única palavra. Foi o necessário para que seu culto seja perfeito, para aquele culto que você glorifica e exalta a presença dEle, porque isso aqui é mais que uma riqueza, isso aqui é mais que precioso. Se eu pudesse dizer o quanto isso é importante, aqui você daria um glória a Deus, porque os dias já são maus, os dias já são ruins. Haverá tempos que não poderemos mais cantar e nem glorificar a Ele, porque há dias que vão querer cessar a sua voz, a minha voz. Há dias que, quando você carregar algo assim, mandará por fogo. Ainda há tempo de você falar e carregar a sua e sentir isso, sentir a presença de Deus, sentir a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Parece que é difícil? Parece. Mas, se nós mudarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, toda vez que pisamos dali para cá, algo novo todo dia vai acontecer. Todo dia vai acontecer algo novo. Sabe por quê? Que nem eu anotei aqui, acabei de ver. Quando nós entendemos que a presença de Deus, ela modifica tudo, a transformação, ela é notória. Você olha o crente, quando realmente ele se arrepende dos seus pecados, se arrepende de todas as suas amarguras, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, há transformação, há modificação. Paulo foi um desses, quando teve um encontro com Jesus, mudou, tudo mudou. E ainda ele ouviu: por que me persegues, né, Saulo? Por quê? Por quê? E ali houve algo diferente, em que ele já se escureceu de sua visão, e aí um homem foi orientado a ir até lá, e daí em diante a história mudou. Por que eu estou querendo enfatizar mais uma vez isso também? Um culto, ele pode mudar a sua história. Um culto, ele pode mudar o caminho da sua família. Um culto, ele pode transformar tudo aquilo de um dia difícil para um dia, de um final, de uma noite maravilhosa. Eu acredito que se não, podia ter chuva, podia ter sol, podia ter o que for. Se todos nós tivéssemos esse entendimento que a presença de Deus, quando foi iniciado aqui, esse lugar estaria estrumbado, abarrotado de gente. Sabe por quê? Porque aonde está a presença dEle, há transformação. Quando é iniciada em nome de Jesus, há modificação. Quando a transformação ocorre, é notório. A igreja sente, a presença se move, a presença dEle transforma. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e eu também me fiz essa pergunta. Quando a presença de Deus, ela me transforma, ela age em mim, em nós, por que eu deixo os meus sentimentos, as minhas coisas, as minhas angústias, fazer com que seja, teoricamente, eu transforme, vamos dizer assim, ela seja maior do que a presença de Deus? Você pisou no meu calo, um exemplo, no meu pé.
acabou o culto para mim. Eu fiz disso, esse probleminha, maior do que Deus. Maior do que o culto que foi iniciado em nome de Jesus. Quando eu faço algo que está aqui e desagradei, aquilo acabou. Precisamos ter esse discernimento do Espírito Santo de Deus, que é dele, por ele, é para ele, todas as coisas, tudo que eu venho fazer aqui, tudo que eu venho cantar aqui, tudo quando eu venho glorificar aqui, é para ele. Uma igreja que tem entendimento, ela passa por cima de todas as coisas. O problema nunca vai acabar. O problema da igreja, das igrejas, ela não vai acabar nunca. Sabe por quê? Pastor, alguma vez, aqui o senhor que está no rebanho à frente, teve um dia que o senhor falou, hoje está tudo bem, não precisa arrumar aqui, não preciso socorrer um ali, não preciso ajudar um outro ali, eu não preciso ir na igreja um pouco mais cedo. Qualquer situação. Teve um dia que o Senhor parou e falou, está tudo bem. Quando a gente faz construção, quando nós, na verdade, estamos fazendo uma construção, a morada no céu, ela não vai parar. É até o fim. Os problemas vão perseguir, as aflições vão chegar, as dores vão vir, as dificuldades vão vir. Mas isso não se tornará maior do que a presença de Jesus. Porque se for assim, o pastor é o primeiro a parar. É um que reclama aqui. Ô pastor, quanto tempo eu estou reclamando? Eu falei, ô pastor, me compra uma caixinha ali nova. Já tem um tempo, mas eu vou insistir, que a gente vai conseguir. Um dia a gente consegue chegar lá. Mas o outro que fala dali, é normal, a gente vai construindo, vai melhorando e andando. Vai caminhando, vai prosseguindo, vai indo adiante. Agora o que não pode, é isso ser coisas do seu coração, raiz de amargura, e o dia que você falar, eu não quero mais, porque o pastor não me atendeu, porque ele não fez isso. Aí, mais uma vez eu falo para você, você está deixando que as coisas físicas, materiais, e até os seus sentimentos, se torne maior do que o culto que foi iniciado em nome de Jesus. Irmãos, quando Paulo, ele dá essa orientação aqui, até o versículo 11, se eu não me engano aqui, até onde eu li, 12, ele está orientando, ele fala de ego, de humildade. A casa de Deus, ela não pode ser orgulhosa. A casa de Deus, ela não pode ser soberba. A casa de Deus, ela não pode ser um lugar de brigas. A casa de Deus não pode ser um lugar de acusação. A casa de Deus não pode ser um lugar só de reclamação, você sabia? A presença de Deus, ela é perfeita. Ela é poderosa. Se você tiver que falar alguma coisa, ora a Deus. Parece que mais uma vez estamos sempre crucificando Jesus. Parece que é a nossa vez agora de crucificar Jesus. Já foi feito no passado. E toda vez nós culpamos a casa de Deus, as coisas de Deus. Irmãos, irmãs, em geral, esse lugar é santo. Eu quero que você entenda, esse lugar é santo. Ele te ouve, Ele colhe as suas lágrimas, Ele sabe de todas as suas tristezas. E Ele sabe tudo que podia melhorar, tudo que podia fazer, tudo que podia prosseguir. Mas que isso não seja algo que faça com que o seu coração fique sujo. Sujo de rancor, de mágoa,
de ego. E aí quando a gente faz, a gente se enche de orgulho, né? Ah, eu lavei um banheiro, eu limpei, ou eu fiz alguma coisa. Irmãos, eu fico a imaginar Deus olhando lá de cima. Falar, hoje ele se dobrou, ele foi lá na minha casa. Isso eu falo de mim, tirou a cara feia, que às vezes não tem nada e eu tô com a cara feia, fechada. Não tem nada e eu tô com a cara, misericórdia. Eu não seria amigo da minha pessoa mesmo, que olha, e às vezes não tem nada. E às vezes nós comportamos assim, dentro da casa de Deus. Como se combate o mal? Tem gente combatendo o mal com o mal, irmão. Dentro da casa de Deus. Como que eu combato o mal com o mal? Em vez de eu ajudar a estender a mão, eu só olho. Como que eu combato o mal? Eu estou vendo lá algo que eu podia ajudar, algo que eu podia fazer. Deixa ele fazer. Eu não tinha preparado nada disso para falar, eu não tinha nada. E não é do meu feitio ficar sendo um pouco mais chato, incisivo. Mas eu quero te dizer que quando você começa a pegar um na mão do outro aí, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, aí você sente aqui a mão, alguns têm a mão gelada, outros têm a mão quente, outra pessoa a mão soa, outra tem a mão um pouco mais grossa. É assim a genética, é assim vai indo, é assim a casa de Deus. A partir do momento que você não pega mais na mão do irmão por algo, por algum sentimento, por alguma coisa que você não está fazendo, às vezes nós temos o comportamento de combater o mal com o mal. E o bem que eu podia fazer, eu não fiz. Mas o mal que eu não precisava fazer, eu fiz. Anda lá. Por que que Deus está trazendo isso no nosso meio? Eu não sei. Talvez pessoas que entrem aqui, até nós no nosso meio estejamos doentes, estejamos precisando de cura, estejamos suplicando por milagres, não está acontecendo, é por isso. Porque às vezes a vaidade ou alguma coisa escondida aí, impede de eu enxergar o bem maior que é Jesus Cristo, de eu enxergar aquele que, em cruz foi, e ainda falou, eles não sabem o que fazem. Esse homem não sabe, ele não sabe que atitude. Eu fico pensando às vezes com a minha atitude, se Jesus olhasse para mim, talvez, quase com certeza, ele falaria, ele não sabe o que faz, Deus. Pela minha pequenez. Mas você acabou de ler que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim, ela vai ser sempre. Mas se eu não deixar, se eu não quiser, como que ela vai ser boa e perfeita e agradável sobre a minha vida? Como que eu vou transmitir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na minha vida dessa forma? Quero pedir à igreja, em nome de Jesus, que eu não sou o melhor pregador, o melhor eloquente, isso está longe, não? Mas eu quero, pelo pouco que eu consegui trazer, dizer para mim e para todos vocês, para que eu também possa enxergar a presença de Deus neste lugar. E que você e eu tenhamos coragem, porque não adianta nada eu chegar aqui gritando, falando em línguas, de ser melhor, porque vai ser só mais um momento em que eu vou sapatear, em que eu vou glorificar, em que o meu coração não estará limpo, em que o meu coração não estará puro, não estará aberto para receber a presença de Deus. Eu vou encerrar aqui dizendo aqui, porque assim
como o corpo, ele tem membros, muitos membros. E nem todos os membros têm a mesma operação. Todos nós já entendemos isso, amém? Cada um tem um trabalho, cada um tem um chamado de Deus. Mas eu quero mais uma vez enfatizar. O seu chamado, não deixe de lado. O seu chamado não é para ficar jogado ao canto. O seu chamado não é para você pegar dele e falar, não posso. O seu chamado, primeiramente, é servir a Jesus Cristo. É ter entendimento que Ele é o seu Salvador. É você trabalhar na casa de Deus. É você deixar você ser transformado pela presença de Deus. E é você ser usado na casa de Deus. Amém? Assim, nós que somos muitos servos de um corpo só em Cristo, mas individualmente só membros em um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos dada, se é só profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou aquele que exorte, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberadamente, e que preside com cuidado, o que exerce em misericórdia, faça com alegria. O amor que não seja fingido. Aborrecei o mal e apagai-vos com o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos a honra uns aos outros. Não sejais vagarosos em cuidado, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambiciosos com as coisas altas, mas acomodai-vos com a humildade. Não sejam sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante a todos os homens. Aleluia. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dei lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. E não te deixais vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Persista em Deus. Faça as coisas em oração com direção em Deus. Não deixe o seu coração se tornar uma terra ruim, de raízes ruins, porque isso atrapalha a sua vida, atrapalha o seu comunicado com Deus, atrapalha todas as coisas. Combate sempre o mal com o bem. Sempre faça o bem, sempre faça com amor. As coisas aqui, todas elas, e vocês e eu, todos nós somos do Senhor, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, amém?